Estamos começando mais uma segunda-feira, mais uma semana, hoje dia 25 de março, mais uma semana. A gente entra na última semana do mês de março. Mais um mês que está terminando. Como está passando rápido. A gente hoje vai ler um texto aqui no nosso momento do devocional. Você que não me conhece, eu sou o pastor Oswaldo Chiquitelli e esse é o seu devocional Esperança Diária. O texto de hoje está na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6. Ontem nós vimos João 10, 28, na imagem onde nós divulgamos o devocional Esperança Diária. Hoje nós vamos ver o texto de João, capítulo 14, versículo 6. É um versículo muito conhecido e ele diz o seguinte: Disse Jesus. Então Jesus aqui está falando: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Uma outra versão diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Na Bíblia Viva, esse mesmo versículo, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Importante a gente olhar esse texto e ver que essa é uma declaração exclusiva de Jesus. Jesus aqui está nos dizendo como nós podemos encontrar a vida, a verdade, o caminho verdadeiro, diante de tantas afirmações falsas, diante de tantos caminhos que nos são apresentados, diante de tantas coisas que são apresentadas como verdade. Jesus está falando aqui para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o significado de João 14,6 é algo que nós não devemos apenas conhecer, mas ter como fundamento na nossa fé. E aí a gente precisa entender o contexto desse texto. Você pode ler João capítulo 14 todinho, mas eu desafio você também ler o João capítulo 13 e João capítulo 15. Sempre um versículo antes e um capítulo antes e um capítulo depois, para você conhecer o contexto de uma forma geral. Em João 13, Jesus está prevendo a sua morte, que estava iminente. Os discípulos simplesmente não estavam entendendo quando ele falava sobre isso. Então nós vemos Pedro fazendo um questionamento, né? E João 14, Jesus então tenta trazer alguma clareza e diz que ele está preparando lugar para eles. E essa não é a primeira vez que Jesus fala sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a preparação do que ele vai fazer no céu para os seus seguidores. Então ele está dizendo isso daqui como resposta de uma pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? É o que está em João capítulo 14, versículo 5. Então você vai ver que ele está conversando aqui com os seus discípulos. Ele começa o capítulo 14 de uma forma muito linda, né? Não fiquem com o coração aflito, perturbado, não se perturbe, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. E aí nós vamos ver Tomé dizendo: Senhor, para onde o Senhor vai? E aí Jesus então responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o Pai. Então esse versículo é a rota que nós temos para chegar ao céu. E ela não é feita pelo seu GPS que você usa, né? Desde que você tenha um caminho seguro no seu GPS para te levar ao seu destino e você tem confiança de que ele vai te levar, mesmo que em alguns momentos ele te manda por alguns lugares esquisitos. Aqui Jesus está mostrando para nós o caminho traçado, e esse não muda, não tem um novo cálculo da rota. Ele mostrou já a verdadeira rota, o verdadeiro caminho para chegar até o céu, e é Ele mesmo, Jesus, esse caminho. Portanto, querido, que você tenha Jesus como seu caminho, como sua verdade, como sua vida, como seu Senhor e seu Salvador, para que você possa ter certeza de que você está no caminho certo, seguindo a verdade e não mentiras produzidas por homens, e vivendo a vida plena, abundante que Jesus tem para você, e não se entregando a caminhos que parecem ser direitos, mas no final são caminhos que levam à morte.
Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia e repleta da presença e da graça de Deus sobre a sua vida. Leve essa mensagem do caminho, da verdade e da vida de Jesus para outras pessoas que ainda estão precisando encontrar o caminho correto. Que Deus te abençoe.